Hoje nós vamos dar início à leitura do discurso número 3, discurso esse que foi psicografado no dia 10 de outubro de 1932. Saint-Germain, a invocação. A ti, ó presença infinita e unipenetrante, que irrompes com o teu esplendor poderoso através da atmosfera terrestre, nós rendemos louvor e graças pelo avanço do poder cristônico de amor e sabedoria, que sem a menor dúvida está elevando a consciência da humanidade acima do egoísmo sórdido da atividade do eu externo. Nós te rendemos louvor e graças por nós haver tornado conscientes por todo o sempre da tua poderosa e ativa presença, e porque no reconhecimento consciente de ti, tu impregnas para sempre nossas mentes e nossos corpos de tua pura presença para sempre. Eu trago saudações para todos vós, da legião do esplendor. Glória a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Agora vamos ao discurso. Eu estou projetando hoje do interior do resplendor do grande cinturão eletrônico, do coração da cidade de ouro, promanam os raios gêmeos sobre os quais estão a linguagem, a luz e o som. Chegou rapidamente o tempo em que nos devemos tornar mais conscientes dos grandes cinturões eletrônicos que abrangem toda a criação, a divindade ao indivíduo. O círculo eletrônico ao redor da cidade do ouro é impenetrável, muito mais do que seria uma muralha de aço de muitos pés de espessura. Assim, em menor escala, é possível ao indivíduo que tenha a compreensão suficiente do princípio ativo do eu divino, cercar-se de um cinturão ou círculo eletrônico ao qual poderá comunicar a qualidade que preferir, mas ai do indivíduo que qualificar de maneira destrutiva. Se alguém fosse suficientemente imprudente para fazer isso, viria esse círculo de força eletrônica reagir contra a sua própria forma externa e seria consumido. Mas aqueles que o constroem com sabedoria e o qualificam com o poderoso amor de Deus e poder construtivo, encontrar-se-ão agindo num mundo isolado da ignorância da humanidade. É chegado o período cósmico em que aqueles que atingiram um certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar esse maravilhoso círculo eletrônico. Toda a criação, isso é, ação autoconsciente, possui naturalmente ao seu redor esse círculo de pura força eletrônica, mas essa força, em grande parte, não é submetida a controle e por isso se dissipa. Pela criação consciente desse poderoso anel de pura força eletrônica, vedais todas as fendas na geração dessa ilimitada essência e a conservais acumulada para impregná-la e dirigi-la conscientemente. Depois de alguns meses empregados na atividade criadora consciente desse anel eletrônico, e dentro dele deveis ter o máximo cuidado ao liberar essa força, dirigindo-a exclusivamente pelo amor divino. No começo da sua individualização, o homem era naturalmente cercado por este círculo magnético, mas como a consciência baixasse cada vez mais, surgiram fendas nesse grande círculo de força, produzindo escapamentos, por assim dizer, até seu quase completo desaparecimento. Não se tratava, entretanto, de uma criação consciente do indivíduo, mas de um círculo protetor natural. Agora, os discípulos da luz
devem iniciar a tarefa sem vacilação e conscientemente criar esse cinto eletrônico ao seu redor, visualizando-o perfeito, sem fendas ou falhas na sua construção. Desta maneira, será possível atingir conscientemente o interior da cadeia eletrônica da divindade e lá receber a sabedoria infinita, o amor, a luz e a aplicação de leis simples pelas quais é possível todo o poder criador. Conquanto ao estudante seja recomendada a contemplação constante e sem descuido do seu próprio eu divino, que é o criador da sua individualização, nunca houve qualquer realização a que não fosse prestada a assistência dos mais adiantados. Existindo somente um Deus, a presença una e sua atividade toda poderosa, então o que se encontra mais avançado que o outro é unicamente alvo mais do próprio Deus em ação. Com a aceitação disso, compreendereis porque é possível sentir o eu sou aqui, o eu sou ali, e porque só existe um único eu divino por toda parte. Quando o estudante chega a compreender que a legião dos mestres excélsios representa unicamente uma consciência mais avançada que a sua própria, então começará a sentir as possibilidades indubitáveis ao seu alcance. Quer fale diretamente à divindade, quer a um dos excélsios mestres de luz, ou a seu próprio eu divino, na realidade não há diferença, porque todos são um. Até que se atinja esse estado de consciência, faz diferença, porque o indivíduo está quase certo de sentir uma fragmentação do eu uno, o que é impossível, a não ser na ignorância da atividade externa da mente. Ao pensar na expressão externa, o estudante deveria ter sempre presente que ela representa unicamente a atividade externa da inteligência una, acautelando-se sempre contra a tendência para dividir em sua própria consciência esse poderoso e uno poder de Deus centralizado nele. Ainda uma vez, devo lembrar-vos que esse poderoso e ilimitado poder de Deus não pode introduzir seus maravilhosos poderes em vossa atividade externa, a não ser que o convideis. Há só uma espécie de convite que pode chegar até ele e liberá-lo. É o vosso profundo sentimento de devoção e amor. Quando alguém constrói em torno de si esse cinto ou anel eletrônico, não há poder que possa penetrá-lo, exceto o amor divino. Só a vossa consciência de divino amor pode penetrar no interior desse grande e resplendente cinto da divindade, através do qual a divindade vos envia seu grande influxo. Notai bem, por intermédio de seus mensageiros, seres excélsios, ultrapassando de tal modo qualquer de vossas concepções presentes, que não é possível transmitir-vos com palavras a majestade do amor, da sabedoria e do poder desses grandes seres. Nesse ponto, devo lembrar-vos que o estudante que ousar e calar ver-se-á elevado ao esplendor transcendente dessa esfera mais íntima. Então, pela experiência e pela visão, compreenderá isso sobre o que tenho falado. A alma que tiver fortaleza bastante para revestir-se de sua armadura e de amor divino e avançar, não encontrará obstáculos, porque nada existe entre vossa consciência atual e essa poderosa
transcendente esfera interna para impedir a aproximação do amor divino. Quando houverdes tocado e visto o interior desse círculo interno, compreendereis então quão imperfeita é a atual expressão do amor divino. Uma vez que o indivíduo se torna consciente dessas grandes esferas, até as quais pode chegar, ver-se-á penetrando destemidamente cada vez mais fundo no esplendor desse poderoso e inteligente núcleo central do universo, do qual promanam todos os mundos e toda a criação. Há entre vós almas fortes, destemidas e intrépidas, que compreenderão tal coisa e serão capazes de empregá-la com grande benefício próprio e dos demais. Existem aqueles que compreenderão e verão que a presença que faz pulsar cada coração é Deus em ação, que a atividade motora da circulação no corpo é Deus em ação. Portanto, amados discípulos, despertai para isso agora. Não vedes que é um grande erro submergir na ignorância do eu externo, sentindo dor, miséria e perturbação, todos criados pela ignorância e pela atividade do eu externo, quando poucos momentos de concentração vos farão constatar que só pode haver uma presença, uma inteligência, um poder atuando na vossa mente e no vosso corpo, que é Deus. Vede quão simples e não obstante quão poderosa é essa consciência interna para predispor vossa mente e vosso corpo ao reconhecimento pleno da grande e pura atividade de Deus, permitindo que a essência maravilhosa e transcendente dessa atividade encha exuberantemente cada célula de vosso corpo. Parece-me, queridos estudantes, que não podeis deixar de compreender a simplicidade do vosso verdadeiro eu divino agindo em vós. Voltai-vos constantemente para ele, louvando-o, amando, pedindo-lhe e ordenando que irrompa em cada célula do vosso corpo nas necessidades da atividade externa, em vosso lar, em vossos negócios e trabalhos. Quando o vosso desejo é emitido, envolto na presença, no poder e na inteligência de Deus, não poderá falhar. Ele vos há de trazer aquilo que desejastes. O desejo é unicamente uma atividade inferior da determinação. Esta é e deve ser o reconhecimento do desejo realizado. Amados estudantes, arrojai de vós para sempre qualquer medo de usar este grande poder. Sabeis, sem que seja preciso dizer-vos, que se o empregardes mal, experimentareis desarmonia. Se o empregardes de forma construtiva, ele vos trará tais bênçãos que somente podereis render louvor e graças pelo momento em que abristes os olhos para o fato de ser esse poder ilimitado, unipenetrante, sempre é à espera de vossa direção consciente. Quem disse que não podeis acrescentar um cúbito à vossa altura pelo pensamento, sufocou a atividade do progresso individual, porque o pensamento e o sentimento são o poder criador de Deus em ação. Aqui ele está falando, isso aqui é uma breve pausa, né? Aqui ele está falando que quando você emprega o sentimento e o poder criador em Deus em ação, isso é a lei da atração. Ele está falando sobre a lei da atração, né? Que é você pensar, colocar emoção e você tem a realização. Vamos dar continuidade ao 31b. O emprego descontrolado, desgovernado do pensamento e do sentimento é que trouxe toda a sorte de discórdias, doenças e misérias. Poucos, entretanto,
creem nisso e continuam sem cessar criando pelo pensamento e desejo desenfreados o caos nos seus próprios mundos, quando poderiam, com a rapidez de um sopro, fazer meia volta, empregando o pensamento construtivamente com a força motriz do divino amor e erigir para si um paraíso perfeito no prazo de 2 anos. A própria ciência física tem demonstrado que o corpo ou a forma externa se renova completamente em poucos meses. Deveis, portanto, ver pela compreensão consciente e pela aplicação das verdadeiras leis do vosso ser, como é fácil fazer com que a perfeição se manifeste em todo o vosso corpo e que cada órgão retorne à sua perfeita atividade normal. Em pouco tempo, seria impossível que a desarmonia penetrasse em vosso pensamento ou em vosso corpo. Ó filhos, que avançais para a luz, este grande privilégio é a porta aberta de Deus diante de vós. Ninguém, a não ser de vós, poderá fechar. Ninguém poderá obstruir ou interpor-se, exceto vós mesmos. Destemidamente usai o poder e o mando dados por Deus e sede livres. Não podereis atingir e conservar essa liberdade perfeita a não ser pelo conhecimento conscientemente aplicado. Agora revelar-vos-ei um segredo que, se compreendido pelos indivíduos irracíveis e perturbadores, afastá-los-ia dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irritada, propensa a condenar, que dirige pensamentos, sentimentos ou palavras contra a outra, enquanto esta se mantém em equilíbrio em seu poder divino, recebe de volta o atributo com que carregou esse poder, enquanto que a pessoa equilibrada recebe a energia que lhe serve, comunicando-lhe automaticamente a natureza do seu próprio equilíbrio. Dessa forma, o criador de discórdias por raiva ou intolerância cava conscientemente a própria destruição, a de suas atividades mundanas e de seus negócios. Há aqui um ponto vital que os estudantes deverão compreender. Quando alguém penetra conscientemente no interior do ciclo eletrônico interno de Deus, faz de sua expressão e atividade externas um canal para o transbordamento incessante da essência da divindade. Isso em si, mesmo que a pessoa guarde todo o silêncio na expressão externa, representa um dos maiores serviços prestados à humanidade. E poucos dentre os não excelsos têm consciência do que tal coisa significa para o gênero humano. Aquele que chega ao interior do ciclo eletrônico se transforma num centro de irradiação contínua, e só esse resplendor já representa uma imensa bênção para toda a humanidade. Assim, eonê após eonê, têm existido esses mensageiros divinos, despidos de egoísmos, por intermédio dos quais é dada a bênção àqueles que não compreendem a presença purificadora dessa energia palpitante. Quando um ou mais indivíduos são encontrados capazes de dar vazão a essa grande presença representada, dir-se-ia o gotejar primeiro de uma fenda em um dique, conservando-se a consciência perseverantemente e firme, é como a abertura da barragem, aumenta e um maior volume d'água se projeta, porque, afinal, todos os obstáculos são vencidos e toda a força d'água acumulada é projetada para ser usada, ao contrário da água represada que se espraia porque não tem direção.
o poder divino, assim libertado, se dirige diretamente ao canal da consciência mais receptiva. Ali se acumula à espera de oportunidade para lançar-se à frente mais e mais. Desta maneira, o discípulo da luz, além da sua atividade de dispensador da verdade, se torna, por assim dizer, um poço artesiano de cujas profundezas jorra essa poderosa essência de Deus. Os estudantes deveriam ter sempre presente que, sejam quais forem os erros que tenham cometido, Deus nunca os critica ou condena, mas em cada tropeço, com voz suave e terna, diz: levanta-te, meu filho, tenta de novo e continua em tuas tentativas até que finalmente consigas a verdadeira vitória e a liberdade emanadas do poder que vos foi dado por mim. Sempre que alguém tenha consciência de haver cometido um erro, seu primeiro gesto deveria ser apelar para a lei do perdão e pedir sabedoria e força para não reincidir no próprio erro. Deus, sendo todo amor, deve ter paciência infinita e não importa os erros que tenhamos cometidos. Podemos sempre, uma vez mais, levantar-nos e caminhar para o Pai. Tal é o amor e a liberdade em que os filhos de Deus têm o privilégio de agir. Há exclusivamente um poderoso e invencível processo de evolução, que é o poder de gerar conscientemente o amor divino, sendo o amor o núcleo central de toda a vida. Quanto mais nele penetrarmos e o usarmos conscientemente, tanto mais rápida e facilmente libertaremos esse poderoso poder de Deus, que permanece sempre como uma represa, esperando encontrar uma abertura na nossa consciência, através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em muitos séculos, os holofotes ou raios da cidade de ouro sobre o deserto do Saara foram postos em ação sobre a América e sobre a Terra. Alguns indivíduos haverá que verão esse raio sem saber o que são. A humanidade não deve por mais tempo pensar que personalidades possam continuar a gerar forças destrutivas e sobrevivê-las de muito. Os que são capazes de usar o conhecimento do ciclo eletrônico não deverão ser privados por mais tempo dos seus benefícios. Divulgar isso com a advertência. Usai essa afirmação: eu sou a atividade completa e o poder sustentador de todas as coisas construtivas que eu desejo. Empregai-a como uma afirmação geral, porque o poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui e ali, em tudo o que queiras realizar. É uma esplêndida maneira de sentir que estás usando a atividade una e assim vos sobrepondes à consciência de separatividade. A bênção, ó poderosos seres da cidade de ouro, glorificados nos sentimentos em vosso maravilhoso resplendor, privilegiados somos pelo uso dos vossos grandes raios, benditos somos pelo reconhecimento consciente da vossa poderosa presença. Envolvei-nos para sempre em vossa transcendente luz. Glória a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Graças a Deus. Não se esqueçam de inscrever-se no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho. Não se esqueçam de compartilhar para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, graças a Deus.